tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do segundo trimestre de filosofia do segundo ano. Desculpa, do segundo ano do ensino médio. A gente estudou no primeiro trimestre o tema da liberdade, terminamos com Sartre. Agora, no segundo trimestre, nós vamos ver o tema da consciência e no terceiro trimestre nós veremos o tema da felicidade, tudo bem? Consciência e depois felicidade, né? Olha só, a primeira aula nós vamos entrar num dos autores mais importantes aí sobre o tema da consciência, justamente porque ele foi um dos caras que inauguraram a nossa ideia, né? Ele inaugurou a reflexão sobre esse conceito da consciência. Esse cara é justamente o Sócrates. Eu coloco aqui para a gente poder começar duas frases bem famosas do Sócrates. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. E aí, o que a gente pode pensar sobre essa frase, né? Uma vida que não pensa a si mesma, né? Ou seja, uma vida que não é consciente, não vale a pena ser vivida. Do ponto de vista do ser humano, aquilo que ele possui de específico em relação a todas as outras formas de vida é a sua inteligência e a sua consciência. Esse ser humano que não o utiliza daquilo que é específico por natureza, ele não vai ter uma vida humana, né? Ele vai ter uma vida de outra categoria, né? Qualquer outra forma animal. Mas o que o caracteriza como ser humano é a questão da sua inteligência e da sua consciência. Tudo bem? Não é à toa que a nossa espécie, daí já não tem mais a ver com Sócrates, mas tem a ver com uma categoria biológica, né? A nossa espécie é chamada de Homo sapiens sapiens, ou seja, homem que pensa, homem que pensa sobre o seu próprio pensamento. A segunda frase é por aí que eu quero começar com Sócrates, com vocês. Só sei que nada sei. Olha só, essa é uma frase que ela tem a ver com a história, né, de um contexto aí de Sócrates. Ele tinha muitos discípulos e um desses discípulos, jovem, foi até o oráculo de Delfos e lá, no oráculo de Delfos, recebeu a profecia, né, ou a revelação de que Sócrates era o homem mais sábio de todo o mundo. Neste sentido, Sócrates se questionou quando esse jovem voltou e avisou ele: como posso eu, que nada sei, ser o mais sábio, se tudo o que sei é que nada sei? Ou seja, Sócrates refletiu que existem muitos sábios no seu contexto em Atenas, mas por que ele é o mais sábio se ele não se sentia o mais sábio, se ele não ia até as praças públicas defender seus saberes, digamos assim? Porque o que ele possuía de forma genuína era uma plena consciência da sua ignorância. Tudo bem? Então, olha só, nesse sentido, então, Sócrates argumenta em relação aos outros que supõem ser mais sábios que ele. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio do que ele exatamente por não supor que saiba o que não sei. Ou seja, entre você possuir um saber, mas que é falso, ou não possuir saber nenhum e ter consciência da sua ignorância, aquele que tem a consciência da ignorância está mais próximo da verdade, ou seja, da sabedoria. É nesse sentido que essa frase, só sei que nada sei, ela tem pleno sentido. Bom, o que acontece? Essa declaração do Sócrates demonstra claramente a ideia de que a ideia de Sócrates de que todo homem deve estar ciente de sua ignorância. Então, para o nosso tema da consciência, o fato da nossa consciência de ignorância, ela é exatamente aquilo que a gente precisa entender, né? Ou seja, sermos conscientes de nós mesmos é o primeiro passo para a gente poder alcançar a verdade, né? Ter consciência daquilo que a gente não conhece. Para se manter de mente aberta a novos conhecimentos. Se acreditarmos que sabemos tudo, não aceitaremos opiniões e ideias novas e, portanto, ficaremos estagnados em um pseudo-conhecimento. Pseudo-conhecimento é um falso saber, certo? Então, o primeiro passo para se adquirir um verdadeiro conhecimento sobre tudo, sobre si mesmo, é a consciência da nossa ignorância. Sócrates foi o primeiro do que atualmente se define como filosofia
ocidental. E ele inaugura na filosofia ocidental o tema do humanismo, tá certo? O humanismo da filosofia, porque antes de Sócrates, os primeiros filósofos eles eram muito preocupados com o tema da natureza, né, encontrar o primeiro princípio de todas as coisas. Mas é justamente Sócrates que vai trazer essa guinada na história da filosofia, mostrando que o ser humano deve ser o objeto principal das preocupações filosóficas. Descendo um pouquinho mais aí, olha só, aqui vai falar dos sofistas. Sofistas eram supostos sábios, né? Eram, na verdade, mercenários, trocavam o seu conhecimento por dinheiro, eles vendiam seu conhecimento, e esse conhecimento consistia basicamente numa técnica de convencimento, a técnica retórica. Era justamente isso que Sócrates via como sendo muito perigoso para a filosofia, né? Porque eles não estavam preocupados com a verdade, mas estavam preocupados em convencer. Isso do ponto de vista político, na democracia ateniense, que era o contexto da época, era algo muito perigoso, porque você tomava decisões baseadas em ideias que foram plantadas em você para te convencer, muitas vezes baseado em argumentos que levantassem o humor das pessoas, o sentimento e a emoção, e não necessariamente argumentos racionais e verdadeiros. Então Sócrates ele via com muita preocupação esse contexto dos sofistas da época. Tudo bem? Olha só, o método do Sócrates era o diálogo. Ele ia até as praças públicas, encontrar com esses sofistas ou com os sábios da época, né? E lá ele tratava de entrar em diálogo com eles. E por isso que a sua técnica era chamada de dialética, que tem a ver com diálogo ou tem a ver com debate, certo? E nesse diálogo ele apresentava uma ideia, uma proposta, e o seu interlocutor com uma contraproposta, uma contra-ideia. Então era tese contra antitese, tese, antitese. E assim eles iam debatendo até chegar no final, aonde se encontrava a síntese, né, um saber aceito por todos. Tudo bem? Essa técnica contava também com um elemento muito importante, que era a ironia socrática. Sócrates ele tinha um comportamento de colocar o seu interlocutor aos olhos daqueles que assistiam, de certa forma, em uma situação difícil, né? Uma situação expondo ao ridículo muitas vezes, levando seus argumentos ao absurdo e fazendo com que eles assumissem como verdadeiro aquilo que no começo do diálogo eles acreditavam que era falso, né? Então aí está presente, né, essa ironia socrática. Bom, o que acontece? Esse método de Sócrates também é chamado de maiêutica. Por quê? A mãe de Sócrates ela era parteira, ela trazia à luz homens, né, que trazia eles à vida. E a palavra parteira em grego é a palavra maiêutica. Sócrates ele concebia que ele fazia como a sua mãe. Ele trazia homens da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento verdadeiro, através desse exercício intelectual que é o debate, que é a dialética socrática. Tudo bem? Um outro ponto importante é de que a famosa frase, né, também conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, demonstra a clara opção de Sócrates pelo ser humano, né, que a gente precisa conhecer a nós mesmos, ter consciência de nós mesmos antes de querer conhecer o mundo aí fora. Para ele, as pessoas deveriam ter liberdade total de pensamento e ideias, e a justiça deveria estar presente em todos os atos, né? Então, Sócrates trazendo aí como preocupação fundamental para a filosofia essa ideia da gente ter que conhecer a nós mesmos, ter que ter uma vida refletida para ela valer a pena ser vivida e ter consciência da nossa ignorância, né? Eu só sei que nada sei. Então tomem nota aí, marquem bem grande no caderno de vocês, segundo trimestre de filosofia, marquem o título da aula 1, marquem alguns pontos importantes que você viu aqui que eu falei nessa aula. Abram essa página da internet no celular de vocês e anotem aí. E depois, no final, assistam este vídeo que está aqui no final da aula, que é um vídeo, né, a mais aí para vocês entenderem alguns pontos de Sócrates, mas de uma forma diferente, tudo bem? Então, entre na plataforma EDB, tem lá algumas atividades para vocês responderem relativo a essa aula. Vai estar compondo a nota de vocês do segundo trimestre e eu também vou estar compondo a presença de vocês nessa aula a partir
do momento que vocês respondem essas atividades, tudo bem? Então, até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um abraço.